Ana está nos escutando, boa tarde. Estou. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite para participar aqui do nosso jornal, né? E falando um pouquinho de saúde mental, Ana. O que fazer para continuar nessa batalha mental em meio à pandemia da Covid-19? Porque muitas pessoas, acho que a maioria, mais de 50% hoje, muito estressado, com muitos problemas de humor, depressão, ansiedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto para a gente. Sim, Lília, estamos enfrentando aí uma batalha, né, que precisamos todos estar muito atentos ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos, às nossas atitudes, para que a gente possa fazer aí uma autoobservação e verificar quando já estamos muito persistentes, sintomas como irritabilidade, tristeza, choro profundo, a própria não aceitação da realidade, né? Tem muitas pessoas imersas aí num o que as leva a distanciar e a se vitimizar, a não conseguir vivenciar posições internas de recursos e enfrentamento dessa doença e de todos os prejuízos que ela trouxe para nós. Então, é muito importante que estejamos atentos a nós mesmos, aos nossos parceiros, aos nossos filhos, aos nossos pais e mães, porque todos nós estamos submetidos a uma carga emocional muito grande e precisamos nos unir aí para que possamos aumentar o nosso autoconhecimento e verificar que possuímos internamente ferramentas para lidar com toda a ansiedade, com a depressão, né? Quando precisarmos, a gente precisa também procurar os profissionais de saúde para buscar esse apoio. Então, é fundamental que a gente esteja aí nos observando nesse momento tão caótico que estamos enfrentando. Ana, você falou uma coisa agora que me chama a atenção, né? Nos observar. Sim. Ou seja, é óbvio que num momento tão difícil para a humanidade como esse, né? As pessoas passam por transformações, né? Às vezes até o primeiro indício é a mudança de humor, muitas vezes, né? Só que às vezes as pessoas se observam, mas as pessoas também têm receio de falar das suas dificuldades, né? E eu acho que esse não é o momento da pessoa guardar para si os problemas, o que ela está sentindo, mas sim se abrir, né? Não só com pessoas mais próximas, com amigos, com familiares, mas até mesmo procurar um profissional da área da saúde, procurar um psicólogo e contar o que ela vem observando nela mesmo e o quanto essas mudanças têm afetado o dia a dia dela, né? Sim, é exatamente isso, Fábio. Todos nós estamos passando por questões aí que nos suscitam essas transformações de humor, né? Que estamos mais próximos aí do medo, da ansiedade, com relação a perdas, né? Alguns de nós sofreram perdas aí muito importantes, outros tiveram perdas financeiras que consequentemente abalaram todas as suas famílias. Então, quanto mais a gente puder entrar em contato conosco mesmo, com as nossas expressões, a gente fazer esse manejo, a gestão das nossas emoções, a gente vai conseguir conhecer aquilo que está nos impedindo de ter uma vida mais harmônica e conhecer também essas ferramentas internas que estão em nós esperando a luz chegar, vamos dizer assim, né? Quando a gente está aí passando por problemas, a gente está vivenciando as nossas sombras, que são o desespero, a nossa incapacidade de lidar com as situações, que talvez isso esteja refletindo aí traumas muito antigos que carregamos, né? Desde a nossa infância. Então, é preciso que a gente estabeleça aí com pessoas, como você disse, de confiança e até mesmo, se for necessário, se a gente observar que só essas pessoas, às vezes, não estão dando aí um canal para que a gente possa, né, entrar em contato com as nossas questões de uma maneira mais objetiva, sem se afundar nas emoções, a gente precisa aí procurar um profissional de saúde para que a gente justamente possa fazer esse movimento de se olhar, né? A gente tem aí olhado para a economia, saúde, para as pessoas que estão em dificuldades, mas o primeiro movimento que a gente precisa fazer é olhar para as nossas emoções, até porque muitos de nós somos a base da nossa família. Então, como é que a gente vai ser a base, o espelho para os nossos filhos, se nós não estamos manejando o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa tristeza? Então, é preciso que a gente esteja em equilíbrio, até para poder ser esse pilar aí da nossa sociedade que está precisando tanto nesse momento.
Ana, hoje o Brasil ele tem 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE, e desses 200 milhões de habitantes já foi comprovado que 15 milhões de pessoas sofrem de depressão. É o maior índice da América Latina. Minha pergunta para você seria o seguinte: quais são os primeiros sinais que essas depressões elas causam nas pessoas e qual é o momento certo para procurar ajuda médica? Infelizmente, estamos aí com esse índice elevadíssimo e agora durante a pandemia, né, isso tende a se aumentar cada vez mais. Então, é preciso que a gente observe aí questões como, por exemplo, se você está passando por uma tristeza muito profunda, que ela não vai embora, que você sente ela ao longo do seu dia, né? Ela já está chegando a te incapacitar, por exemplo, você não consegue mais fazer as suas atividades rotineiras, habituais, você tem agora, assim, sentido uma vontade de se isolar ainda mais. É claro que nós estamos diante de uma necessidade de um isolamento social físico, mas esse isolamento ele não precisa acontecer num nível emocional. Nós temos aí a ferramenta da internet para que a gente possa se conectar com as pessoas. Então, se você começa a notar que as pessoas já te incomodam, que elas geram em você alguma ansiedade, que você já tem uma incapacidade de lidar com elas, né? Já é hora de você começar a perceber e a procurar uma ajuda, porque quanto mais cedo a depressão ela for detectada, ela pode aí estar num estágio ainda mais leve, o que vai ser mais viável e mais fácil o tratamento. Se você conseguir se engajar nesse momento, né, isso pode chegar a não se agravar. Então, é importante que você verifique também se você já tem algum distúrbio físico, como, por exemplo, uma alteração de sono, ou dormindo mais, ou dormindo menos, comendo muito, ou, de repente, uma falta de apetite, uma desmotivação intensa, você não tem mais vontade de fazer nada, né? Então, assim, é fundamental você começar a observar também sintomas como irritabilidade, esse choro que vem e que você não consegue controlar. Se isso já estiver permanecendo em você por mais de 2 semanas, já é hora de você começar a se questionar se talvez não precise procurar um profissional da saúde para que você possa entender o que está acontecendo com você. E quanto mais cedo você atuar, melhor vai ser o seu retorno e a sua qualidade de vida. Ana, eu quero particularizar agora nos idosos, porque os idosos talvez sejam os que mais sofrem neste momento. Eles ligam a TV, o tempo todo está se dizendo que as pessoas com mais idade pertencem ao grupo de risco, são essas que precisam tomar ainda mais cuidado. Muitos desses idosos acabam ficando distantes de filhos, de netos. Então os filhos, os netos não podem ver os seus pais, muitas vezes, os seus avós. Ainda recomenda que eles fiquem dentro de casa o tempo todo. Então, tratando-se de idosos especificamente, quais os cuidados precisa se ter para que esses idosos não fiquem com um quadro depressivo tão forte e tão rapidamente? Sim, a gente precisa redobrar os cuidados com relação aos idosos, porque realmente eles são um grupo mais vulnerável emocionalmente, né? Até mesmo devido a todas essas questões que você apontou, né? A solidão está batendo a porta deles, assim, de uma maneira muito profunda, e é necessário que a gente faça um plano de ação. Que plano de ação que seria esse? Primeiro, você teria que fazer um entendimento de que idoso nós estamos falando. Existem aí alguns tipos de idoso. Vamos tentar trazer 2 tipos mais específicos. Aqueles idosos que eram muito ativos, que ainda saíam muito, que tinham muitos amigos, iam para vários grupos, faziam aula disso, aula daquilo, e outros idosos que já tinham uma dificuldade maior, já estavam mais em casa, dependiam mais aí desse apoio da família, né? Então, são 2 grupos de idosos que a gente precisa ter planos de ações um pouco diferentes. Com relação a esses mais ativos, como é que você pode pensar aí na sua casa de fazer esse preenchimento aí através da internet, do uso de ferramentas tecnológicas para auxiliá-lo a passar esse tempo com uma qualidade de vida maior? Então, você pode trazer para ele muitos exercícios, né? Assim, questões que auxiliem ele no raciocínio cognitivo, porque
Porque na maioria dos idosos o que acontece, alguns já têm aí muita dificuldade de saber até que dia é, né? Porque eles já estão com o raciocínio bem conturbado e ficando em casa, isso acaba se perdendo com mais facilidade. Então você pode estimular através da internet, desse contato via telefone com ele, jogos, situações que façam, estimulem ele a fazer como se fosse um diário, por exemplo, em que ele tivesse a consciência do dia dele, né? Então, permanecer sempre em contato, a gente recomenda que pelo menos uma vez ao dia você entre em contato com esses idosos, se possível ao entardecer, que é um horário muito difícil para todos eles, né? Quando o sol se põe, a gente tem pesquisas científicas que tratam disso. Então, se você puder entrar em contato com ele, fazendo sempre aí um movimento de apoio no sentido de resgatá-lo, lembrando das memórias positivas que ele teve, de como ele conseguiu passar por momentos difíceis. Então, você vai disponibilizando para ele, que às vezes nesse momento ele está tão já triste, sem condições de enxergar a si mesmo, que ele esquece de quantas dificuldades ele já passou e de quantos recursos internos possui nele. Então, se você ajudá-lo a lembrar, né, e a lembrar das vitórias que ele já passou, isso vai auxiliá-lo e vai desenvolver aí um processo da elevação da autoestima novamente, né? Então, fazer disso uma rotina, fazendo com ele esse movimento, você pode propor para ele, por exemplo, que ele trabalhe com fotos, você vai apresentando as fotos e vai montando com ele ali, relembrando de vários momentos positivos. O mais importante é que você estabeleça com ele essa rede de apoio para que ele se sinta pertencente à sociedade novamente, porque muitos deles estão se sentindo tão isolados que essa sensação de pertença está se delineando. Então, a gente precisa fortalecer isso para que ele consiga se manter num estado de espírito animado e com vontade e trazendo algum sentido para a vida. Ana, você acabou de falar, né, da depressão dos idosos. Durante esse momento de pandemia, teve algum aumento, o aumento de depressão em relação a diferentes procuras que você tinha antes dessa pandemia, do isolamento social, ou a estatística continua sendo a mesma? Não, infelizmente a gente teve um aumento, né, bastante significativo, não só de depressão, como de ansiedade também. Então, a gente teve vários transtornos de ansiedade, como estresse pós-traumático, a síndrome do pânico, em crianças muito pequenas, infelizmente. É um dado muito triste, mas que a gente está lidando com ele, né? Várias crianças, assim, de 4 a 5 anos já estão apresentando a síndrome do pânico. Então, a gente precisa estar muito atentos, né, a todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque o sofrimento mental está muito significativo. E se ele é olhado com o tempo, a gente pode trabalhá-lo e ele não chega a se agravar. Se a pessoa consegue se comunicar, consegue ter um local para ser escutada, para aquele sentimento ser acolhido, isso pode ser transformado e não vai chegar naquele nível, né? Então, a gente precisa fazer essa escuta, esse acolhimento com a máxima urgência possível. Ana Colette, psicóloga, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, falando sobre esse assunto, que é um assunto tão delicado, que é a depressão causada muitas vezes aí pelo Covid-19. Obrigada, Fábio. Obrigada, Lília. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, bom trabalho.